Gostei da sua camisa, meu amigo. Começamos. Muito bem. Bom dia, gente. Bom dia, amigos que estão assistindo esse vídeo, inclusive, depois de realizado aqui o nosso encontro. Esse é o sexto encontro que realizamos, debate sobre o nosso residencial Sauaçuí, de como fazer com que a vida comunitária seja de bem-estar, de qualidade. E aí, todo mês, segundo domingo de cada mês, das 10 às 10h40, a gente tem uma temática diferente em que a gente tem reunido com a nossa comunidade, né? Hoje, especificamente, nós debateremos sobre a questão da segurança, que é algo primordial hoje colocado, que particularmente é um diferencial que o nosso residencial tem. Também a questão das obras, né? O andamento das obras, que a gente possa trocar informações a respeito disso e de que maneira poderemos colaborar com a nossa própria associação que temos constituída para que a nossa comunidade esteja dia a dia com seu bem-estar mais unida e assim as pessoas curtindo mais, inclusive, esse espaço tão digno, tão bacana, que é um presente para nós, né? Morarmos dentro de uma APA e conviver com a natureza tão próxima, com essa praia belíssima, é algo que nos agrada e que a gente tem mais aqui que fortalecer. Por muito bem, meus amigos, primeiro ponto, a questão da segurança. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão que a segurança nos condomínios residenciais é um tema que está cada vez mais relevante, especialmente diante do crescimento urbano, das mudanças de padrões de criminalidade. Embora esses espaços sejam frequentemente vistos como mais seguros que as residências isoladas, eles apresentam fragilidades específicas e, ao mesmo tempo, novas perspectivas de aprimoramento. Então, por exemplo, acerca de fragilidade do que se observa hoje dos condomínios de uma forma geral, e no nosso não é diferente. Uma das principais vulnerabilidades está no fator humano. Porteiros, vigilantes e até moradores podem involuntariamente facilitar o acesso indevido de pessoas, seja por falhas na verificação de visitantes, excesso de confiança ou descumprimento de protocolos. A chamada engenharia social, que é quando alguém manipula pessoas para obter acesso, é uma ameaça recorrente. E, particularmente no nosso residencial, depois que a porteira ali passou de alguma maneira a estar liberada, quer dizer, é uma preocupação ainda maior que se tem em função do quem entra, que controle se pode ter em relação a isso, né? Outro ponto crítico é a falta de padronização nos procedimentos de segurança. Muitos condomínios não possuem regras claras e treinamento periódico dos funcionários, o que gera inconsistência nas ações do dia a dia. Além disso, a rotatividade de colaboradores pode comprometer a continuidade e eficácia das práticas de segurança. Há também fragilidades estruturais e tecnológicas, sistemas de câmeras desatualizados, ausência de controle de acesso eficiente, iluminação inadequada, falhas em cercas ou portões são brechas exploráveis. Alguns casos, a falsa sensação de segurança leva à negligência e à manutenção desses sistemas. Acerca de perspectivas, o que é que eu trago aqui para o debate nosso? Apesar das fragilidades, há avanços significativos que apontam para um cenário mais seguro. A tecnologia tem sido uma grande aliada. Sistemas de controle de acesso com biometria, reconhecimento facial, aplicativos integrados permitem maior rastreabilidade e controle em tempo real. A questão da automação está colocada, né? A integração com forças da segurança pública e redes de vizinhança solidária também fortalece a prevenção. Compartilhamento de informações entre condomínios próximos pode ajudar a identificar padrões de criminalidade na região. Então, para dar o pontapé inicial, a gente pode dizer que a segurança nos condomínios residenciais não depende apenas de muros altos ou tecnologia avançada, mas de um conjunto equilibrado entre pessoas, processos e ferramentas.
Reconhecer as fragilidades é o primeiro passo para construir estratégias mais eficazes. Já as perspectivas indicam que, com investimento adequado e engajamento coletivo, é possível criar ambientes mais seguros e resilientes. Então, muito bem. Então, esse debate em que a gente aponte as fragilidades que a gente tem no nosso residencial e que perspectivas a gente pode ter para a gente aprimorar a segurança é o tema desse nosso primeiro ponto. E aí eu gostaria de ouvir o representante da nossa associação, o Íris, que possa fazer uso da palavra e nos apontar como é que ele vê isso e que perspectivas a gente tem. Bom dia a todos. É sempre um privilégio, uma honra, né, participar dessa live. Respondo, né, tudo que a gente fez, tem para fazer e está fazendo. O Zaldo foi muito feliz aí na introdução dele. Ele praticamente falou tudo, né? Mas precisamos sim agir com relação à vulnerabilidade do nosso residencial. É claro, e melhorias é sempre bem-vinda. E a automação, a questão de câmeras, melhorar a comunicação, entrada e saída do residencial, isso contribui. Para chegar à perfeição fica difícil, mas contribuir para o melhor funcionamento, né, do nosso residencial com relação às pessoas que entram, que saem, a gente pode, através de reuniões como essa, trazer ideias, trazer informações que contribuam para um melhor bem-estar das famílias, dos visitantes. E a gente sabe que acontece muito, condomínio grande, ainda não totalmente com residência, né? Tem muito espaço ainda. E isso torna assim, mesmo com muros altos, mas torna assim vulnerável. E você sabe que o pessoal gosta de facilidade. Essas pessoas que vêm para prejudicar, ele vem em cima das vulnerabilidades, das coisas fáceis. E é por isso que a gente se reúne para que a gente possa trazer algumas ferramentas como câmeras, vigilância, uma melhor comunicação, informação e também ideias, para que a gente possa funcionar, pelo menos que supra assim as necessidades, que as pessoas se sintam mais seguras. Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui próximas aos condomínios, e mesmo lá, muitas vezes sendo mais, já com muitas câmeras, muitas informações, ainda tem aquela questão da perturbação, né, de pessoas que invadem para perturbar as famílias. Mas estamos aqui para expor, né, algumas informações que a gente tem, e eu estou disponível para responder alguns questionamentos, se por acaso foi e tiver a minha altura. Muito bem, Laércio, meu amigo, estás com a palavra. Primeiro agradecer o seu trabalho aí de longe e a ótima introdução. Tem uma vaga notícia de que a associação já fez um levantamento sobre as câmaras, preço, possibilidades. O professor Iris tem alguma informação a respeito? Edson, bom dia, um grande abraço. Tenho algumas informações. Foi sugerido 3 orçamentos em relação às câmaras, a instalação de câmaras em pontos estratégicos, um total de 9 câmaras e todos os equipamentos que faz parte, né? Então, nós já temos um orçamento em mãos, e está chegando mais 2. A média total que eu percebi de todo o material, o primeiro orçamento, foi em torno de 13 mil a 15 mil. A partir de 13 mil, o total. Temos um orçamento já em mãos, com toda a relação de material a ser usado. E está chegando mais 2 orçamentos, e quando estivermos com os 3 orçamentos na mão, a gente faz uma reunião, aprova-se um orçamento, expõe para a reunião geral, na aprovação, se vamos fazer, que vai fazer, a gente já vai fazer. Mas aí, a partir de quando e o que vai ser feito,
com relação a esses valores e essa instalação. Mas qualquer coisa pode nos perguntar, e se a gente puder respondê-la, será um prazer. Mas 3 orçamentos foram feitos, um já temos em mão, 2 estão chegando, e para a gente ter uma ideia, a partir de 13 mil, o primeiro orçamento veio. E vamos esperar os outros 2 para tomarmos alguma decisão. Legal, muito bem. Gente, eu gostaria. Bom, aí a gente tem outras pessoas aqui que, se de repente quiserem falar, o Walter, o Cláudio. Eu gostaria de dar uma sugestão. A minha mãe, ela mora em Paripueira, na Rua Nova. A rua que hoje a gente tem uma polícia comunitária lá. Faz uns 2 meses, a gente teve essa novidade, que é uma polícia que lá se estabeleceu. A preocupação que me vem em mente, amigos aqui reunidos, é o seguinte: com as câmeras a gente consegue identificar, por exemplo, um meliante. E a gente diz, olha, estou percebendo neste momento, vamos dizer que a gente conseguiu isso, que aquela casa ali, ela está sendo invadida ali agora. E aí? Qual é o passo seguinte? Os nossos seguranças, eles fazem a segurança de moto, mas eles não são militares, não têm o treinamento, não são policiais, não podem ter porte de armas. Então, o que eu vejo, que cai como uma luva para o residencial, é a proximidade dessa polícia comunitária que está ali na Rua Nova, muito próximo, está ali a 6 minutos da nossa portaria. Então, o que me vem em mente, Iris, e eu gostaria de dar essa sugestão para a nossa associação, é que o comandante dali, os policiais, eles fossem recepcionados no nosso residencial, poder-se-ia, de repente, usar lá do Rio Mar, que tem uma área ali, acho que poderia ser feita ali um café, uma troca de ideias, uma visita nas 4 ruas para que eles pudessem visualizar, sabe? E que aí uma sugestão que eu tenho, essa de a gente aproximar desses que poderiam, com a força policial, com armas, nos defender. Porque as câmeras e as informações entre nós, a gente consegue, por exemplo, identificar que a gente está sendo agredido. Mas como a gente conseguir se contrapor e prender, por exemplo, o agressor ou expulsá-lo dali? E essa é uma preocupação que eu tenho. Então, se de repente você traz essa polícia comunitária, nós poderíamos ter, por exemplo, um WhatsApp exclusivo de segurança, que reunisse lideranças do condomínio, então, sejam os membros da associação, sejam os comerciantes que ali estão, sejam representantes por rua, que eu acho que no futuro, como o estatuto garante, há de ter. E essas pessoas têm um contato direto com a polícia. No WhatsApp está lá o WhatsApp da polícia. Então, quando é que seria usado isso? No momento de crise. Olha, estou vendo nesse momento que a gente está tendo, já que pelas câmeras a gente poderia ter acesso, alguém da portaria, com certeza no grupo, né? Poderia até filmar pelo próprio celular, o WhatsApp, mostrar, olha, atenção, polícia comunitária, um suspeito, assim, assim, assado. 6 minutos depois está o cidadão sendo parado, sendo feito ali uma vistoria, um baculejo, o que é que se faz aqui, porque, sabe? E isso cria um estado de segurança que é muito importante. Essa coisa de a gente não só detectar, como a gente colocar a polícia para chegar rápido ali e fazer uma abordagem. E aí vai de boca em boca, gente. No momento em que a gente começar a fazer isso de uma forma efetiva, o malandro, que como bem falou o Iris, ele procura uma vida fácil, né? Daí ele não querer trabalhar e querer sair suprimindo dos outros, ele vai repensar, dizer, eita, cara, você viu o que é que aconteceu com fulano lá e tal, aquilo ali tem uma fiscalização intensa, ali tem câmeras, tem drones, sei lá, tem uma série de coisas que vigiam e que não permitem que um roubo ali se estabeleça. O que é que vocês acham disso? Isaldo, primeiro, você que falou aí em relação à segurança, essa interação
esse policiamento comunitário, é a questão de comunicação, né? A gente tem que se aproximar, expor o que a gente necessita, ver a possibilidade deles em relação a transporte, em relação a eles fazerem aqui tipo uma ronda durante a noite, ou durante a madrugada, ou pelo dia, sabendo que se eles são realmente 24 horas. Mas o que a gente tem questionamento é que a gente tem de câmara, que a gente vai ter de câmara, vai identificar o problema, certo? O que você está falando é o real. Como agir com esse problema. Então, é necessário que haja uma intimidação, que a pessoa saiba que existe um policiamento aqui em horários diferentes para que dê uma melhor segurança para os condôminos, para os moradores, e até os que não moram aqui sabem que a sua residência está sendo protegida de alguma forma. Então, eu acredito que isso aí é ideia boa, muito boa. A gente vai procurar se informar, conversar com a diretoria, para ver alguém melhor nessa questão dessa interação com a polícia, para ver o que a gente pode trazer de melhorias na questão da ronda, do policiamento, porque eu vejo aqui que o pessoal aqui, os vigilantes fazem a parte deles. Eles, de 2 em 2 horas, de hora em hora, eles dão uma circulada em cada rua, traz as informações para a portaria, anota. Mas a questão disso aí até tudo bem. E quando encontrar o problema? É Aí isso. tem um procedimento lá na portaria. O procedimento é ele entrar em contato com a polícia, tem telefone, tem tudo, e a gente vai ver que tempo vai chegar e sair. Como esse contato melhor que você sugeriu aí, esse policiamento comunitário, se a gente firmar lá uma comunicação, um acordo com eles, eles vão ver 3 horários, 2 horários de visita em horários diferentes. Porque o malandro, ele sabe os horários do vigilante. E de 2 em 2 horas ele passa. Então, naquelas 2 horas que ele não passa, então eles vão fazer o seguinte, tipo, eles vão fazer tipo uma escala, né? Dar uma circulada nas áreas, se possível, a gente vai acompanhar pelas câmeras para ver o que está acontecendo. E eu acredito que tudo que vem de ideias boas como essa são melhorias e que vai nos dar melhor segurança na questão das famílias, na questão das pessoas que circulam, crianças, né, mulheres, homens, em nosso residencial. Eu acho muito boa essa ideia aí e vamos tentar colocar em prática através da comunicação, da interação. Perfeito. Eu Muito bem. Se queria, vocês, assim, porque o que tem acontecido, e essa assembleia esvaziada, a pior assembleia com menos gente, eu estou no Salva-Suí há 17 anos. A menor assembleia desses 17 anos foi essa recente, né? Desmobilização, desinteresse, aí tá, mas é um indicador que a gente pode discutir mais para frente, porque é cooperação. Então, assim, a perspectiva é, cada 6 meses tem uma assembleia obrigatória. A pergunta é, tendo esses orçamentos, teremos uma assembleia extraordinária? Essa é a pergunta. Ou vamos ter que esperar a próxima daqui a 6 meses? Lécio, posso responder isso porque foi comentado entre a diretoria, e, inclusive lá na reunião que você fez bem aí, falar que realmente foi, das que eu participei, foi menos gente, mas também teve pontos positivos, porque todos os da diretoria estavam presentes e a gente vai marcar presença para interagir com o povo, colhendo melhores ideias, e a gente vai tentar interagir para fazer um trabalho, acredito assim, aquele trabalho de mão dadas com os moradores, os proprietários, né? Para que melhor funcione. Mas o pensamento é o seguinte: em mãos os 3 orçamentos, a gente fará uma assembleia, os que vierem, para a gente dar continuidade na questão da instalação e forma de pagamento. Até porque já foi decidido e aprovado que vamos colocar essas câmeras. A questão agora vai ser tempo, programação financeira, né? Que tem que falar com o financeiro e com os moradores, porque responsabilidade é geral para as melhorias.
eu acredito que o que você já falou aí vai ter uma assembleia, é, acredita-se que você falou é urgente, emergencial, para que se tome a posição e a gente já interaja, já comece a fazer um trabalho. Eu não fico esperando 6 meses ou um ano para a próxima assembleia. Até porque ficam engavetadas as ideias, as melhorias, e não tem a interação da diretoria com os moradores, com os proprietários, em assunto tão estratégico e importante como esses aí que você falou. Certo. Mas vai ter, sim, essa assembleia emergencial que a gente pode, quando tiver tudo em mãos, colocar na votação para aprovação dos valores e já do que foi colhido. Muito bem, gente. Eu quero passar para vocês, e particularmente para você que está assistindo esse vídeo, depois dele realizado, que é uma reflexão acerca de uma pesquisa. Eu venho do meio acadêmico, e aí eu fui observar e vi que uma pesquisa que foi feita pela Polícia Militar do Paraná e por mestrandos da Universidade do Paraná, eles levantaram uma questão que eu achei muito pertinente de trazendo para cá. Eles saíram entrevistando cerca de 300 presos, foram dentro do presídio para saber sobre as características dos imóveis invadidos. Então, no fundo, eles queriam saber o seguinte: onde é que o meliante, o ladrão, ele sente mais facilidade como criminoso? E foi muito interessante, gente. 71% dos detentos disseram preferir casas com muros. Teve muro, eles se sentem mais seguros. Particularmente quando os muros têm uma determinada altura, que foge do campo de visão. Porque eles pulam, adentram e o muro dá ponto cego para quem está na rua, passando e tal. Então eles estão livres para roubar. Ora, então eles disseram assim, que 60% das casas invadidas, elas foram invadidas quando elas tinham muro, 25% quando tinham grades. Ou seja, se você dá transparência, o meliante ele é muito mais inseguro. Ele se, puxa, se eu pular ali, eu posso ser visto e tal. Então, pense nisso, até porque as nossas casas, no Sauaçuí, a gente vê que tem algumas casas com muro baixinho, tem outras de muro mediano, tem casas com bastante transparência e tem casas de muros muito altos. Interessante que a gente leve isso em consideração, sabe? Acho que na medida em que a gente for tendo um clima de mais segurança, a gente também vai baixando esses muros, vai colocando grades e vai fazendo com que a gente tenha uma proteção, né? As pessoas que estejam nas ruas possam estar olhando, observando e, de alguma maneira, aumentando essa sensação de segurança que a gente tem. Ora, dado o tempo que a gente percebe que é exíguo, né? A gente tem as 10h40, temos 12 minutos, eu gostaria de trazer a questão que foi também colocada no nosso ponto, Laércio, que diz O respeito... Walter pediu a palavra. Ah, sim, pois não? Então, Walter. Então, o valor das câmeras, R$ 12.000, 12 a 13 mil reais, quantas câmeras são? É tão pouco valor para pouca câmera, será que funciona? Né? Mesmo porque o residencial é grande, né? E aí tem cada rua, da portaria para cada 1,5 km, né? Então, 12 mil, eu já, para aqui para casa e para outra casa, eu já cotei, para as duas casas dá R$ 8.000, para duas casas só. Imagine para um loteamento tão grande assim, né? É um preço meio estranho pelo tamanho do loteamento. E se vai funcionar mesmo, né? É isso. E, tá, tem outra coisa. Sobre uma coisa que eu acho estranha. Quando acontece o roubo aqui dentro, por exemplo, seu Limoel, roubaram a casa do seu Limoel 2 vezes, da filha e da dele. A gente só fica sabendo por boca de Matilde. A associação tem que passar, ó, gente, aconteceu um roubo aqui na casa de fulano. O procedimento foi esse, levaram isso. Quando a gente fica sabendo que o vizinho foi roubado, opa, eu vi uma pessoa lá, eu vi um fulano lá. Aí a pessoa fica mais esperta, né?
Aí a associação marqueia, ninguém fica sabendo, porque só falar isso aí vai saber que a gente... A falha, não tem como uma associação ser monitorada 24 horas, impossível. Primeiro que tem o Lauro Braga do lado, e aqui tem o sítio da Real. Mesmo que o cara pule pelo sítio da Real, pule para dentro de uma casa dessa, aí ninguém vai ver. Então, quando a gente expõe que a casa de fulano, de ciclano foi arrombada, opa, o método foi como? Então já vou prevenir, já não vou deixar mais o portão aqui da frente ser um cadeado, vou colocar uma cerca, vou deixar, entendeu? Aí fica tudo caladinho, na surdina, daqui a pouco, buf, a gente fica sabendo pela boca de Matilde. Temos só 10 minutos. Bom, Cláudio então pediu a essas palavra. sugestões, Walter, eu acho que são importantes, estão documentadas agora no nosso vídeo, né, nessa nossa live que fica gravada e que fica esse alerta para a nossa associação. Quer dizer, a gente não pode deixar que essas informações só circulem. A associação tem que ser a primeira a alertar. Acho que é por aí mesmo, de tal sorte que a gente consiga fazer com que as outras pessoas fiquem mais alertas, né? Quando tiver de ter alguma ação assim. E, de fato, 9 câmeras para um condomínio desse tamanho, mas se colocadas em posições estratégicas e, particularmente, se forem monitoradas, porque não adianta você ter a câmera. Você precisa ter ali alguém olhando, opa, tem um suspeito. E aí? Aí tem que ter esse desdobramento, que é logo fazer um contato com a polícia comunitária para chegar lá, fazer um baculejo na pessoa, opa, para aí, aqui eu estou sendo vigiado, poxa, eu nem sabia e tal. Então é importante que exista essa cultura preventiva e repressiva para fazer com que o condomínio aure essa atmosfera de segurança aí dentro, né? E aí Nove, eu acho que a gente, nove em outro minutos, o momento, Cláudio pediu a palavra. pois não. Pessoal, bom dia. Desculpem, eu estou no trânsito, aí por isso que a minha câmera está desligada. Mas veja só, a minha preocupação, vou tentar ser bem rápido, é que é a mesma do Walter, bem dizer, né? Assim, um investimento de N mil reais, não é? É, ele precisa ser devidamente planejado e ver qual vai ser a eficiência e a eficácia desse investimento, até para que a própria associação possa levar isso para uma assembleia. Porque, por exemplo, se leva isso para a assembleia hoje, uma proposta de 9 câmeras por 13 mil reais, eu já iria votar contra. Eu, particularmente, porque eu assim, conheço um pouco da área, sei, enfim, de problemas técnicos e tecnológicos envolvendo esse tipo de solução. Então, não resolve, né? Claro que o desdobramento que o Oswaldo falou, acho que é importante, da polícia comunitária, mas primeiramente é o monitoramento. Então, por que não a gente setorizar isso, né? Cada um de nós tem condições de ter um conjunto de câmeras nas suas casas. Por que não interligar essas câmeras, né? Por que não fazer uma situação celular, né? Ou seja, em vez de ter uma solução geral, uma solução específica, setorizada, e que pudesse ser interligada. Isso é totalmente possível hoje, né? Ou seja, eu fiz um investimento de câmera aqui em casa, né? Tem 5 câmeras ao redor da casa. Essas 5 câmeras estão à disposição do condomínio, né? E pode ser interligada com a do vizinho, com a do vizinho da frente, enfim, a gente fazer uma cadeia de câmeras, né? Então essa é uma sugestão. Como o tempo está curto, eu vou deixar aqui só jogar aqui no ar para vocês. Muito bem, gente. Eu acho que são ideias, né, Iris, muito importantes de serem destacadas e ver, do ponto de vista técnico, essa possibilidade da cooperação das câmeras. Eu acho, de fato, as tecnologias estão aí para isso. De repente, a gente tem um aplicativo que a gente não sabe ainda, mas que a gente pode integrar lá, sei lá, 50, 100 câmeras que o condomínio tenha, nas residências, inclusive, e de tal sorte que se consiga algo mais robusto em relação à segurança. Gente, com relação à questão das obras em si, dado o tempo exíguo, eu gostaria de fazer uma sugestão, Laércio, que eu acho que é importante. Primeiro é que a nossa associação precisa, se é que não tem ainda, ter esse projeto, e é o projeto de realização da obra. Quer dizer, qual a empresa, qual é o projeto que foi aprovado, quanto tempo eles têm para fazer, qual a especificação técnica tem
qual a extensão da obra, e toda obra civil, ela tem, por lei, uma garantia de 5 anos. E um dos problemas mais sérios que existe para o asfalto é a água. E a gente percebe que quando chove, existem algumas áreas que a água fica ali retida. Então, a água sobre o asfalto, ele tende a fazer com que mais tarde ali já seja um buraco que vá surgindo. Então, acho que a gente pode ter, Laércio, para o próximo momento, um debate mais aprofundado sobre a questão das obras, né? Em que a gente possa fazer isso à luz de dados, onde a gente tenha o projeto sendo ali apresentado, e a gente pode convidar, inclusive, alguém da própria empresa, da prefeitura também, para que possa dialogar conosco, e a gente socializar isso e ter a comunidade participando e ajudando, inclusive, a fiscalizar e na própria manutenção do espaço. O que é que vocês acham? Boa. Cláudio, eu queria só dar uma resposta que eu não consegui falar para o irmão Walter e para outro irmão aí, que são 9 câmeras em pontos estratégicos, mas que pode se estender para dar uma melhor informação da nossa área. E também o valor não é 3 mil, é a partir de 13 mil. Pode ser mais, dependendo da pessoa que vai fazer os outros orçamentos. São 3 orçamentos. Então, eu acredito assim, se houver uma outra ideia, uma outra mudança de ideias em relação a câmaras, que seja feita a reunião e aprovada, porque estamos sempre abertos para melhorias e para algo que seja beneficente para o residencial. Mas com os 3 orçamentos na mão, a gente vai para uma reunião emergencial e o que for decidido lá em relação a isso ou outra ação, a gente vai acatar, porque a diretoria quer muito a ideia, quer muito trabalhar de mão dadas com todos, porque aqui o trabalho é para todos. E com relação à obra, a gente tem sim algumas coisas que ficaram pendentes, que prometeram fazer, mas esse tempo de chuva, né, ainda não teve como, e também não marcaram uma data. Mas que vai ter que ser feito, foi comunicado, foi conversado, todos os reparos de meio fio, de pontos que tem baixas e acumula água, porque isso prejudica, e as melhorias em relação à pista e marcação de pista. Nós estamos trabalhando em prol disso. Eu acredito que teremos resposta na próxima reunião, respostas concretas para começarmos a trabalhar e mostrar que estamos fazendo o melhor para que funcione melhor também o nosso residencial e seja tudo em prol das famílias. Obrigado. Muito bem, gente. Laércio, eu acho que você, dessa sua disciplina, dessa vez a gente vai conseguir acabar a reunião sem que seja cortado, né? Então, a gente, de repente, pode deixar para o próximo encontro, mês que vem, né, no mês de maio, segundo domingo do mês de maio, um assunto em que um deles já seja essa questão das obras. O que é que tu acha, Laércio, Íris, Cláudio e Walter e demais amigos? Positivo. Bom, Ótimo. Tá certo? Eu só avançaria tentando chegar no terceiro item. Eu acho que a questão da colaboração, eu insisto ainda nos comitês de rua. A gente precisa caminhar para que as ruas tenham mais gente. Ficou muito triste uma assembleia com 17 participantes, e se toda a diretoria participou, só foi uma reunião, foi uma assembleia da diretoria. Então, eu acho que comissão de ruas E é aprovado importante pela criar. diretoria. Certo? Vamos trabalhar nesse sentido, gente. Quanto mais gente podendo ajudar na associação e nesse trabalho comunitário, tanto melhor, né? Então, vamos ao longo do mês, vamos ver que proposta a gente já traz para fortalecer essa boa vontade que o Iris tem demonstrado conosco. Ó. Valeu, Iris, Deus te abençoe. E muito obrigado pela presença e participação de todos, viu? Tá bom. Grande abraço a todos, estamos disponíveis para comunicação. Deus abençoe a todos. Falou, obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau.